A nossa irmã Zezé Franco, do Rio de Janeiro, apresenta aqui na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo uma programação, uma série de programas sobre a vida e obra de Ivone do Amaral Pereira. É uma programação simplesmente extraordinária. E nós convidamos você para mais esse programa. Mas antes do programa, nós queremos lembrar que a nossa página não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina. Aqui você vai encontrar as obras da codificação, livros suplementares, palestras, entrevistas, mas principalmente a programação da Web Rádio Estação da Luz de Natal e da Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. E agora nós vamos a mais um programa da Web Rádio Cristo Consolador. Programa Ivone Pereira, Vida e Obra, Estudo da Literatura Mediúnica, livro Amor e Ódio, com Zezé Franco, do Rio de Janeiro, na Web Rádio Cristo Consolador. Programa simplesmente imperdível. Muito obrigado pela sua companhia e vamos ao programa. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa da Web Rádio Cristo Consolador. E hoje é dia de literatura mediúnica, Dona Ivone do Amaral Pereira, continuando o livro Amor e Ódio. Sejam todos bem-vindos, é uma conversa, né? Porque a gente aprende muito com isso aqui. Eu sou a primeira que preciso aprender, tá? Dá licença. Joana de Ângeles diz que esse negócio de ficar conversando assim, né? É autodoutrinação. Eu mereço. Ou melhor, como ela fala, também ela fala, não é eu mereço, é eu necessito. E para a gente começar bem, vamos fazer a nossa prece. Graças a Deus. Gratidão, Senhor. Gratidão pelo seu amor, gratidão pelo trabalho dos benfeitores espirituais, sempre nos trazendo informações, sempre nos orientando para que, de posse do nosso livre-arbítrio, a gente possa acertar o nosso caminho na conquista da felicidade. Que a tua luz, Senhor Jesus, o amor de Mãe Maria, possa envolver a todos nós que aqui estejamos, encarnados e desencarnados presentes. Graças a Deus, muita paz. Pergunta número 1. Como você está se sentindo hoje? Pergunta número 2. A água está por aí? Para variar, gole inaugural. Então, nós paramos no capítulo do sonho, um sonho também com características premonitórias, daqui a pouquinho a gente vai, quando continuar essa parte do sonho, vai ver, em que o pai de Gaston avisa Gaston, como a gente poderia falar no popular, vaza, rala peito, mete o pé, se manda, show, vaza daqui ontem, vaza daqui ontem. Mas, como é que eu falei muito en passant. En passant ficou bonito, né, gente? En passant sobre sonhos. Aí fui lá no Invisível, Leon Denis. Gente, eu estou ficando aqui sem cabeça. Deixa eu suspender aqui um bocadinho. Aí eu posso ver meu cabelo despenteado. Coisas de cacheada. Então, no capítulo 13 do livro Leon Denis, no Invisível, o livro Não é Invisível, de Leon Denis, sonhos premonitórios, clarividência, pressentimentos. E ele fala o seguinte: os sonhos, em suas variadas formas, têm uma causa única, a emancipação da alma. Nós saímos do corpo físico. Esta se desprende do corpo carnal, a gente, durante o sono, e se transporta a um plano mais ou menos elevado do universo,
onde percebe, com auxílio de seus sentidos próprios, aí é o perispírito. A maioria de nós, quando desencarna, a gente acha que quando começa a enxergar as coisas lá do plano espiritual, está vendo com esses olhos aqui, não está, não. O perispírito que nos acompanha é o nosso órgão sensorial. Tá? E é por ali que a gente capta, percebe, enxerga, ouve, capta pensamento, tudo. Então, onde percebe, com o auxílio de seus sentidos próprios, os seres e as coisas desse plano. E 3 categorias principais. O sonho comum, puramente cerebral, simples repercussão de nossas disposições físicas ou de nossas preocupações morais. É também o reflexo das impressões e imagens arquivadas no cérebro durante a vigília. Então, tudo aquilo que a gente vê quando está acordado. Na ausência de qualquer direção consciente de toda a intervenção da vontade, ela se desenvolve automaticamente. O filme vai passando. Ou se traduz em cenas indecisas, destituídas de coordenação e de sentido, mas que permanecem gravadas na memória. Tá? O espírito também está no estado de torpor, que nem o corpo. O sofrimento em geral, e particularmente certas enfermidades, bom, sofrimento é o que não está faltando para Gaston, né? Ele está numa saia justa, aliás, os 3 estão numa saia justa, ele, Gaston, Georges e Henriette Flavie, numa saia justíssima. O sofrimento em geral, e particularmente certas enfermidades, facilitando o desprendimento do espírito, aumentam ainda mais a incoerência e a intensidade dos sonhos. O espírito, obstado em seu surto, empuxado a cada instante para o corpo, não pode se elevar. Daí o conflito entre a matéria e o princípio espiritual, que reciprocamente se influenciam. As impressões e imagens se chocam e confundem. No primeiro grau de desprendimento, o espírito flutua na atmosfera sem se afastar muito do corpo. Mergulha, por assim dizer, no oceano de pensamentos e imagens que de todos os lados rolam pelo espaço. Como assim? Fluido cósmico universal. Ele é, ou melhor, nós o impressionamos, nós, entre aspas, o marcamos, nós reagimos sobre ele. Então, que de todos os lados rolam do espaço, dele se impregna, e aí colhe impressões confusas, tem estranhas visões e inexplicáveis sonhos. A isso se mesclam, às vezes, reminiscências de vidas anteriores, tanto mais vivazes quanto mais completo é o desprendimento, que assim permite entrarem em vibração as camadas profundas da memória. Foi isso que aconteceu com Gaston. Tá? Lembra que assim que ele... Oi, Moniquinha, tudo bom? Assim que ele chegou no plano espiritual, ele se sentiu tranquilo. Estranhou nada, começou a conversar com o pai, já desencarnado, né? Mas depois, a parte que o pai falou, né, no popular, vaza daqui, anteontem, que vai dar ruim, né, popularmente falando isso, ele começou a se ver no futuro. Tá? Esses sonhos de infinita diversidade, conforme o grau de emancipação da alma, afetam, sobretudo, o cérebro material, e é por isso que deles conservamos a lembrança ao despertar. Então, eu acho que ainda não é aqui que o Gaston, né? Está acontecendo com o Gaston. Vamos ler mais um pouquinho e ver onde é que o Gaston se encaixa. Eu achei que era primeiro grau de desprendimento, mas parecia ser, né? Porque... não é, peguei aqui, o espírito flutua na atmosfera sem se afastar muito do corpo, não foi o caso do Gaston. Então, o Gaston não estava no primeiro grau de desprendimento. Né? Por último, então, o primeiro foi aquele em que, cerebralmente falando só, o outro, o espírito, não se afasta muito do corpo físico, e por último, vem os sonhos profundos ou sonhos etéreos. O espírito se subtrai à vida física, desprende-se da matéria, percorre a superfície da terra e da imensidade, onde procura os seres amados, seus parentes, seus amigos, seus guias espirituais.
vai, não raro, ao encontro das almas humanas como ele desprendidas da carne durante o sono, com as quais se estabelece uma permuta de pensamentos e desígnios. Dessas práticas, conserva o espírito impressões que raramente afetam o cérebro físico, em virtude de sua impotência vibratória. O cérebro não segura a onda de duas vidas, duas existências, digamos assim, né? Essas impressões se gravam, todavia, na consciência, que lhe guarda os vestígios, sob a forma de intuições, de pressentimentos, e influem mais do que se poderia supor na direção da nossa vida, inspirando os atos e resoluções. Daí o provérbio: a noite é boa conselheira. Tá? Deixa eu ver aqui se fala alguma coisa mais por causa do tipo do sonho, mas eu acho que não. Achei. Leon Denis. A premonição e os pressentimentos são difíceis de analisar-se no ponto de vista científico. Não são explicáveis, senão em certos casos, quando o acontecimento pressentido tem precedentes subjetivos ou objetivos. Na maioria dos casos, porém, os fatos anunciados nada oferecem que se preste à ideia de sucessão ou encadeamento. Né? Tem gente que não vai acreditar nisso, não, mas olha, ele vai aprofundando mais isso, mas não cabe aqui na nossa história. E a nossa história parou com o Charles falando, né, que depois que o pai mandou novamente, bem popularmente falando, a real, sai daqui, o obsessor está de olho em vocês estão os três da mesma casa, ele está vendo tudo que vocês fazem, tudo que vocês pensam, vá embora, que dá para evitar uma tragédia, vá embora. Né? E ele, Gaston, aumentava, né, o pressentimento de uma aflição nele, destacavam a intensidade dos pressentimentos, das intuições irrompidas dos favores do além. Recordando, assim, em plena atividade das faculdades emancipadas das cadeias corporais, o passado espiritual que tivera, bem como os compromissos firmados às portas da reencarnação, o desgraçado chorou, ao passo que suores de agonia porejavam de sua alma confrangida e pávida ante o espectro impositivo do futuro a exigir reparações. Seu pai reanimava-o, porém, com as advertências e conselhos, confortando-o com as expressões sentidas e ternas que só um coração sinceramente afeiçoado saberá externar. E tal cena, tocante e sublime, realizada em região propícia do mundo invisível, seria como o simulacro daquela outra, mais tocante e mais sublime, há 2000 anos vivida no inesquecível Horto de Getsemane. Nós paramos aqui na quinta-feira passada. Gente, eu estou tão perdida no tempo, hoje já é quinta-feira. Abril, ó, falando, eu estou pensando em maio, abril já está acabando. Daqui a pouco já tem festa junina, daqui a pouco é Natal. Vamos embora. Enquanto isso, vamos aprendendo com as lições da literatura mediúnica de Dona Ivone do Amaral Pereira. Continua, então, Charles contando assim. Intuitivamente, olha a intuição aí, Gaston penetrava também o próprio futuro, auxiliado por imagens informativas
que anime e a caridade de mentores espirituais concedia. Então, ele não está ali sozinho com o pai. Existem outros amigos espirituais com ele que estão fazendo regressão de memória com ele, tá? E estão mostrando a ele coisas que virão a acontecer no futuro. Anímia, mínimo, né? Não, anímia não é isso, não. Depois eu vou ver o que é. Nímia a caridade de mentores espirituais concedia como advertência e preparo, sem, contudo, precisar minúcias ao livre-arbítrio, a fim de que prematuros não fossem os seus infortúnios, conhecendo de antemão toda a dramática extensão dos acontecimentos a serem vividos. Ele se reconhecia desta arte enquanto se sentia enregelar pelos suores da angústia espiritual. Aqui na Terra, coisa alguma se poderá comparar. Por mais dolorosa e áspera que seja, o negócio era tão pesado que a gente não tem nem como saber. Como descrever o que está acontecendo, né? Vamos lá. Perdido em trágico oceano conflagrado, sacudido por tempestades cujo furor dir-se-ia querer destroçar o próprio mundo. Então, ele começou a ver como se fosse nesse mar. Sabe o mar bravio, que os barcos fazem assim, para ir de novo, com aquelas ondas imensas? Pois é. No céu, olha como é que o quadro que os mentores espirituais mostraram para Gaston. No céu, nuvens agourentas se aglomeravam arrastadas por violentos furacões, as quais súbitos relâmpagos rasgavam de instante a instante, com seus fogos temerosos, que se diriam querer incendiar a imensidão dos espaços. E agarrada ao seu batel frágil, mesquinho ponto de apoio, foi aqui que nós paramos. Vamos embora. Dentro do terror dos mares revoltados, sem remo, sem velame, sem bússola, sozinho, abandonado naquele abismo de trevas enfurecidas, tiritante de frio, atormentado pela fome, enlouquecido pela sede, açoitado pelas vagas turbilhonantes, desesperado de dor e de terror, sob a pressão irremediável de tão desgraçada situação, enquanto dentro dele só sobrava a própria razão no caos intraduzível da loucura, reconheceu-se Gaston irremediavelmente perdido. Às vezes, a sinistra claridade dos raios que explodiam sob o choque estrondoso das nuvens, visão ainda mais trágica do que o próprio maremoto que o tragava, levava-lhe a alma o supremo do delírio da angústia. É que, na febre da aflição que o dementava, imenso castelo, como suspenso sobre as montanhas ferazes das águas endoidecidas, se mostrava como que marcando detalhe inapelável ao seu destino. Sim, tratava-se de fortaleza imensa, com torres pesadas, nas quais se deparavam, de longe em longe, pequenos respiradouros gradeados, semelhantes a certa prisão inquisitorial, muito antiga, por ele visitada, de uma feita em Florença. Olha a Itália aí. O obsessor é de lá. Olha o quebra-cabeças se formando, gente. Impressionando-se, então, como agora, profundamente. Sim, era um presídio que as ondas revoltas retratavam, do fundo do qual partiam gritos e imprecações dolorosas, como se ali houvera loucos e não prisioneiros, gemidos e choros convulsos, num coro atordoador de mil dores e raivas intensas entrechocando-se. Caramba, que ambiente espiritual desse lugar! Meu Deus do céu! Mas,
Dentre os gritos que o alucinavam de terror, no cenário dessa tragédia incompreensível no momento, destacava-se uma acusação a ele próprio dirigida, e sua ressonância penetrava-lhe o ser espiritual com tão estrepitoso alarido que nem as fúrias da tormenta oceânica eram capazes de abafá-la. Fratricida! Fratricida! vociferavam aquelas acusações. Que fizeste teu irmão atirado nesta fortaleza por tua infâmia? Fratricida! Fratricida! Eis o caminho do resgate para o teu ato abominável. Então, compreendendo que uma masmorra o esperava nos dias do futuro, como louco, no auge daquela exasperação inspirada no remorso, cujo amargor os homens terrenos apenas vislumbram. Nossa, pesado mesmo, hein? Caramba! Mas de que, no espaço, a alma culpada se sente empolgada até o horror e a demência, ele alçou os braços vacilantes para o infinito imerso em trevas. Seus olhos desvairados, que lágrimas rescaldantes assolavam, elevaram-se à procura do socorro do céu. E, como outrora Saulo, na estrada de Damasco, bradou exausto pelo sofrimento: Senhor, Senhor, eu creio, eu tenho fé, socorrei-me com a vossa misericórdia. Como se a magia de um condão mudasse a ambientação desse sonho sugestivo e profético, que evocava a culpa do passado, projetando a sua consequência nefasta no futuro, a par do recurso lógico para a suavização da pena, tudo reunindo no mesmo sutil e expressivo panorama. Sonho cujas derivações tão comuns são na vida de cada homem. Eis que Gaston, sem mesmo poder verificar a transição, descortina cenários novos, logo após o desesperado apelo à clemência celestial. Olha a força que a prece tem. Agora, sereno e docemente azul, o mar deixava deslizar suavemente o mesmo barco sob seu dorso repleto de encantos. Um sol radioso e ardente, como expansões da grande bondade do Eterno, expulsava as trevas da noite tempestuosa e agora lhe aquecia a alma, confortando-a, enquanto beijava com 1000 cintilações douradas o límpido cristal das águas. Roto ainda, porém, e maltrapilho, só e faminto, ele sentia, não obstante, o doce vulto da esperança guiar o seu batel pela imensidão dos mares. Enternecido, prosternou-se no fundo do barco, em atitude passiva e resignada, recapitulando mentalmente o drama pungente da própria vida, ao mesmo tempo que outra visão se desenhava na amplidão infinita do espaço entre o céu e o oceano. A cruz do sacrifício de Jerusalém, inundada em ondas de luz resplandecente e indefinível, erguia-se, majestosa e protetora, diante dele, como que simbolizando a redenção reabilitadora. Nossa, é de chorar isso aqui, né? Unção sublime invadia a sua alma, como a invadira o horror na noite anterior. E, assim, deslizando confiantemente no seu barco, sobre vagas serenas, acariciado por suaves éfiros que lhe balsamizavam as ardências inauditas do espírito que tanto se atormentaram, ouvia este doce murmúrio, catavina celeste, ecoando através daquelas cintilações argênteas
provindoras da cruz sacrossanta do amoroso Redentor. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Mateus 11, 28 a 30, e Kardec colocou isso no capítulo 6, o Cristo Consolador. Vinde a mim, que eu sou o amor, o bem e a justiça, e encontrareis nos meus ensinamentos orientação segura para a vitória contra as imperfeições das quais se deriva todo o mal que vos aflige. Passou-se aquele dia entre risos e folguedos frívolos próprios dos ambientes festivos. À noite, porém, realizara-se reunião seleta no salão nobre. A boa música, bem assim as belas letras, foram ali consagradas ainda uma vez, graças ao encantamento produzido na sensibilidade da assistência, pelos acordes mágicos das orquestras e pelos mais belos poemas em voga, apresentados por intérpretes talentosos. Durante o intervalo, porém, quando o primeiro quarto de hora anunciador da alvorada vibrava no velho pêndulo do castelo, certo conviva, muito inteligente, bem-humorado, o barão de F, solicita a vênia do amável anfitrião, como da brilhante assembleia, para apresentar uma surpresa que, estava certo, causaria prazer indubitável. Aplaudido por unanimidade, o digno comensal de Soissons, dado que era aos interessantes estudos do magnetismo, como do ocultismo em geral. Vamos lembrar magnetismo? Algumas pessoas têm a mais esse quantum de energia e conseguem impressionar as outras pessoas. Quer ver um exemplo? Uma banda de rock. O artista faz assim, todo mundo levanta a mãozinha, uma banda qualquer, cantor qualquer, famoso, e todo mundo faz a mesma coisa. Heavy metal, o cara faz assim, todo mundo está lá, dando jeito na hérnia de disco, da cervical. Magnetismo. A gente pode chamar também de carisma. Tem para o bem, Gandhi, tem para o mal, Hitler. E uma das derivações desse magnetismo, que era conhecido desde o Antigo Egito, é o hipnotismo. Então, esse barão gostava de mexer com essas coisas, com as ciências, digamos, chamadas antigamente ocultas, ocultismos, mistérios e tal. Ele explica previamente o número que a sua finura de investigador do psiquismo traz para brilhantar as festividades. Leviandade comprovadora dos superficiais conhecimentos que tinha a respeito do assunto. Né? O cara se achava o rei da cocada preta, mas não entendia nada. Estava lá, ó, eu faço, eu posso, eu aconteço. Em pequeno discurso, diz ao que vem, pondo-se no centro do salão, onde é ouvido em curioso silêncio. Vamos lembrar também que Kardec custou a assistir às sessões onde existiam as mesas, entre aspas, quíntuplas falantes, que ele mesmo disse, mesa não tem cérebro, não tem garganta, não tem órgão, como é que ela pensa, como é que ela fala? Não. Nossa, foi porque um amigo muito sério disse, vai. Só que aí o olhar do cientista percebeu que tinha alguma coisa por detrás. Mas estava na moda. Todo mundo botar a mesa para sambar, vai no teto, volta, vai para cá, tá lá. Responde pergunta. Estava na moda. E Kardec viu algo muito mais sério por aí.
E não é à toa que depois ele criou, né? Ele colocou, assim, ele colocou, criou, montou, escreveu o livro dos médiuns. E tem um capítulo só para evocação. Como é que você chama o espírito? Para que você quer chamar ele? Quem é que você quer chamar? Você sabe lá se a criatura pode vir? Você sabe lá... quero fazer pergunta. Sabe lá se essa criatura tem condições de te responder? Não é assim, não. Espírito do bem, espírito de luz, tem muito mais coisa que fazer. For para bater papinho, esquece. Outro vai se passar por dentro do lugar que vai quebrar a cara. Continuando. Olha o que a criatura me fala. Trata-se, minhas senhoras e meus senhores, de pequena demonstração das forças ocultas que trazemos conosco, do poder magnético existente em cada um de nós, capaz de se impor à mente estranha e levá-la a descerrar pensamentos alheios, descobrindo até mesmo segredos avaramente guardados. Tá, através do hipnotismo, se não por cima essa pessoa, né, fosse sensível a isso, uma espécie de sonambulismo, digamos assim, médium sonâmbulo, que ele saía do corpo, via o que tinha que fazer, falava e a boca mexendo, mas o espírito está fora do corpo. Kardec conta um caso assim, um rapaz, que as pessoas chegavam para ele doentes e indicavam onde é que estava a doença, o que tinha que fazer. Até no dia que uma pessoa foi lá, ele estava, né, fora do corpo físico e tal, mediunicamente falando, aí perguntaram para ele, o que ele tem? Tem isso, assim, assim, assim. O que pode fazer? Não sei, meu anjo doutor não está aqui, não. Tinha um outro amigo espiritual o orientando para dar a resposta, né, àquilo que ele estava vendo e o que deveria ter feito. Então, não é assim, oba-oba, né? André Luiz tem um livro, se eu não me engano, é Libertação, em que uma senhora está passando por um processo muitíssimo grave, quase desencarnando, devido a um processo obsessivo, que ela vai num desses consultórios de ocultismo, e aí os obsessores fazem um pacto com os espíritos do médium, né? Para que ele afirmasse para ela que ela não tinha nada, não. O pacto foi, você nos ajuda, que depois a gente ajuda vocês. Olha o perigo. Vamos lá. Vamos continuar com o discurso da criatura. Tenho aqui um sujeito, espécie de médium sonâmbulo, facilmente acionável por meio da sugestão do magnetizador. Temos aqui um sujeito, por mim descoberto e preparado para importantes investigações nos planos do ocultismo. Uma simples camponesa das margens do Indre, que sob minhas ordens poderá revelar, por exemplo, a vossa verdadeira idade, minhas gentis senhoras, como o romance que ledes à hora do serão, ou o bordado que trabalhais, ou os caros sonhos de amor das gentis meninas aqui presentes. Olha as ideias. Olha o objetivo. Se lhe ordeno fazer um discurso para a Sorbona, sugiro-lhe que seja o reitor da nossa universidade e ela se sairá bem. Ou, se preferis, lembrar-lhe-ei que é um deputado republicano. Para isso, será bastante adormecê-la, impondo-lhe minha vontade. Esse negócio não vai prestar. Entrou a jovem camponesa, tímida e deslocada no feérico ambiente. Sorrisos de zombaria e incredulidade recepcionavam-na, enquanto os caracteres ciosos de emoções novas aplaudiam a peça benevolamente. Como vemos, porém, o estudioso barão atribuía ao próprio poder magnético fatos que antes seriam produzidos por entidades do plano invisível, que se apoderariam das faculdades do sensitivo,
a fim de se divertirem e divertirem seus evocadores, conquanto também fosse viável a teoria exposta pelo folgazão devastador da mente humana, este, como aqueles, carente de iluminação moral indispensável no caso. Aí, de novo, Kardec já alertou isso no capítulo do Livro dos Médiuns sobre vocações. Né? O cara está afim de brincar? Qual é o grau evolutivo do espírito que vai aparecer para dar o ar da graça aí, gente? Né? Só botar a cabeça para pensar. Vocês não querem brincar? Nós também gostamos de brincar. Aí entra um zombeteiro, no mínimo, e começa a se passar, seja lá quem for. Vamos continuando aqui. Por esse tempo, quando se estava em véspera do advento da grande doutrina do invisível, que revolucionaria, saiu, a ciência, a filosofia e até a religião, iam se tornando fáceis as evocações das almas dos mortos. Estas ocorriam antes espontaneamente, ansiosas de se revelarem aos homens, não obstante a incompreensão e a ignorância daqueles com quem falavam, os quais, muitas vezes, absolutamente não admitiam por ouvir dos espíritos ou alma dos mortos os fenômenos que testemunhavam mais da telepatia, do magnetismo, da alucinação, da histeria, argumentando com teorias complicadas que nada de positivo ou sensato explicavam, teorias posteriormente refutadas com a apresentação dos fatos. Teve uma época que uma das explicações para os chamados REPs, as batidas que os espíritos, né, tendo um médium de efeitos físicos por perto, conseguiam produzir, era que haveria na perna do médium um músculo saltador que, ao se movimentar, fazia aquele barulho. A paciência dos benfeitores espirituais, gente, para trazer até nós, do beabá, espírito que se comunica, olha para a cara do outro, assim, pensamento a pensamento, e foi. Aí você tem que ir lá, mesa, vamos lá, uma batida, letra A, duas batidas, letra C, três batidas, letra C, uma batida, letra A, duas batidas, letra B, três batidas, letra C, e por aí vai até formar uma palavra, depois formar uma frase, aí depois... Para depois passar por uma prancheta com um lápis acoplado, ou uma cestinha com um lápis preso sobre o papel, e que o médium colocava a mão. Aí, se a cara não precisa de nada disso, põe o lápis direto na mão do médium e deixa rolar. E aí, tempo para isso. Amadurecimento das pessoas para isso. Vamos lá. Interessadas, lógico, né? As jovens formulavam perguntas que fariam a camponesa quanto à época em que se casariam e o mancebo que lhes estaria destinado pelo futuro, ao passo que algumas senhoras consideravam tão indiscreta quanto extravagante a pantomima imposta pelo barão. Não vai saber quantos anos eu tenho mesmo, tipo assim, né? Contrariado com a inovação, mas polido e incapaz de qualquer indelicadeza para com um hóspede, o Marquês de Soissons afastou-se discretamente do grupo que circundava o pobre sujeito do barão, mantendo-se à distância com a esposa em atitude de expectação. Tipo assim, vamos ver o que esse cara... Olha, Zé, o que esse cara vai aprontar aqui? Meu pai, sem noção. Tipo assim, né? E aí a coitada da menina está no meio de uma roda. O magnetizador lembrou a da Bervie. Oi, Márcia Oliveira, temos um momento oi. Olá. Boa noite, né? Boa noite, bonitinhas. Começaram a tricotar. Vamos lá. Então, o George, com a esposa, se afastou.
sem noção, vai fazer? O magnetizador lembrou a D'Aberville a utilidade de alguns melodiosos arpejos ao piano ou à harpa, a fim de que a música em surdina influísse no sentido de harmonizar as correntes telepáticas para o bom êxito da singular empresa a que o moço fidalgo delicadamente aqueceu. Como por encanto, e como se o próprio invisível desejasse provar aos circunstantes as verdades ocultas pelo túmulo, absoluto silêncio imperou de súbito pelo castelo imenso e suas imediações. Apenas os sons da harpa em surdina lembrariam doces cantilenas em templos sacrossantos à hora das oblatas, as preces. Um frêmito de emoção adejando pelo ambiente impressionou os circunstantes, levando-os a estremecer, malgrado seu, atingidos por laivos de pavor. Sabe quando você sente, você pressente com o ambiente assim, opa, isso aqui está esquisito. Não tá bom, não. Não tá bom. Mas, explicar o quê? Sob a imposição do magnetizador, que tocou discretamente a fronte do sujeito, recomeçando-lhe que adormecesse, desdobrasse a visão superior como a inteligência, para responder às perguntas que lhe fariam, caiu ele, adormeceu. Interrogou-lhe o barão, como de praxe. Dormes, marido? Ao contrário, porém, do que deveria acontecer e esperava o experimentador, a jovem absteve-se da resposta, não obstante a insistência daquele no mesmo propósito. Desconcertado, o barão ocultista reiniciou o trabalho de magnetização para, em seguida, interrogar novamente. Dormes agora, Marta do Bock? Geralmente, o sujeito, caído em transe magnético, ou seja, quando há a grau de dissociação do espírito encarnado com o cérebro, tá? Então, o transe tem vários graus. Então, geralmente, caído em transe magnético, responde que está acordado, o que é uma realidade, pois o sono atingiu apenas o corpo físico, enquanto o ser espiritual se ilumina de maior lucidez. No entanto, fora de toda e qualquer expectativa por parte dos presentes, e quando o experimentador ensaiava a primeira pergunta acerca das pretensões de certo conviva quanto ao matrimônio projetado, a camponesa levanta-se num salto, como atacada de excessivo mau humor, toma atitudes varonis, intimoratas e arrogantes, arroja para longe a cadeira em que estivera sentada e, circunvagando pelos assistentes o olhar desvairado, bramiu colérica. Não sou Marta de Bock, sou Guido de Vicenzo, fidalgo florentino do século passado, sequioso de vingança. O obsessor. E ninguém aí saberia o que fazer. Gargalhadas inconscientes e inoportunas repercutiram pela sala, concordando os assistentes em que a pobre camponesa seria hábil comediante. Estarrecido, o barão observava, a fim de raciocinar e deduzir, que não fora bem aquilo que pretendera, pois acabava de compreender que ali se encontrava antes um habitante do além, servindo-se das faculdades de Marta, enquanto Gaston d'Aberville, que silenciara a harpa aos primeiros sinais da manifestação, sentia penoso frêmito de emoção percorrer-lhe a sensibilidade e, aproximando-se do grupo, pôs-se a observar com interesse, recordando o fantasma de perfil florentino, por mais de uma vez entrevisto por sua própria visão em circunstâncias penosas da sua vida. Prosseguiu, não obstante, o magnetizador, inesperadamente elevado à capacidade de evocador. Que fazes entre nós, Guido de Vicenzo? Espero. Há um século que espero.
De quem desejas vingar-te? E o visitante, singular com veemência, dos donos da casa. Mas, acima de tudo, deste fantoche piegas, a quem conheci miserável em Florença há um século, e que agora vejo exibindo-se numa harpa. Nova onda de reverentes gargalhadas acolheu a temerosa revelação, incapazes que eram circunstantes de pesar a gravidade do fenômeno que assistiam, como do drama autêntico de que tinham notícias. Georges e Henriette entreolharam-se contrafeitos, como se reconhecendo com efeito, colhidos numa rede, ao passo que Gaston, pálido, ressentindo-se certamente da influenciação molesta do adversário invisível, sentia o frio de indefinível amargura penetrar-lhe os mais recônditos receptáculos do ser. Entretanto, compreendendo-se ridicularizada pela hilaridade causada pela conflição que fizera, a entidade comunicante, Guido de Vincenzo, imprimiu em violento impulso vibratório no aparelho mediúnico do qual se servia, isto é, no corpo de Marthe de Bock, jogando-o ao chão, em estrepitosa queda, retirando-se dele. Gente, aí a gente, né? Deixa eu fechar o parágrafo para a gente voltar em Kardec. Seguiu-se um instante de estupefação geral. O silêncio retornava impressionante, enquanto a camponesa continuava estendida aos pés dos circunstantes. Tá? Muita gente confunde a doutrina espírita com a Umbanda, entendeu? Com religiões respeitáveis de matriz africana. E nós, na doutrina espírita, sabemos que não é necessário que isso aconteça para que o espírito se manifeste. Nós aprendemos que o corpo é do médium. Kardec deixa como trabalhar isso muito claramente. A mediunidade, a sensibilidade. Então, nada disso não é necessário que o médium solte altas gargalhadas dentro da doutrina espírita. Não estou aqui colocando crítica a outras religiões, mas para nós espíritas, nós acreditamos que não é necessário uma manifestação violenta, não é necessário gargalhadas estrepitosas, não é necessário socos violentos, né? Nada disso. Mesmo porque o nome incorporação é errado. Um espírito, o meu perispírito está ligado ao meu corpo físico, molécula a molécula. Como é que eu vou sair, entrar outro, tomar o meu lugar assim, e depois esse cara sai e volta, o corpo morre? André Luiz fala, o espírito se debruça como em uma janela. Então, é perispírito a perispírito. Bendita doutrina espírita, que nos ajuda a pensar e nos faz entender as coisas. Vamos continuar, que já são 7:50. Tudo indicava que o experimentador conhecia o fenômeno e sabia enfrentá-lo, pois que não procurou levantar com a força dos braços o fardo precioso do sujeito. Deixou ela lá. Antes, acionando maiores forças mentais na própria concentração, quedou-se em expectativa. Dentro em pouco, a jovem erguia-se lenta e suavemente, tal se alguém solícito e paternal a amparasse, invisível aos olhos da assistência. Chegaram gentilmente à cadeira. Marta sentou-se, as atitudes discretas, automáticas. Ouvi-me, por favor. Agora exclama ela com voz grave, cujo timbre e acento de ternura fizeram estremecer da Berbi e de Soissons. Falou o barão atento.
Com que satisfação vos ouviremos? Quem sois? Um pai aflito. Que desejais de nós? Pedir a meu filho que parta deste castelo hoje mesmo, imediatamente. Conhecemos o vosso filho, porventura? Aí está, Gaston d'Aberville de Saint-Pierre. A estupefação chocou a assistência, fazendo elevar um murmúrio generalizado em todas as latitudes do salão. Não, protestaram uníssonos d'Aberville e George. Cessai vossa farsa, que prima pelo mau gosto, senhor barão. Não consentiremos que a memória do Marquês de Saint-Pierre seja profanada por um passatempo leviano. Seguiu-se ligeira confusão. O magnetizador esculpa-se, asseverando não ter sido aquele o seu intuito, confessando-se como os demais, surpreso e impressionado. Subitamente, o próprio Gaston vira-se para Marthe de Bock, interrogativo. Como saberei se é com efeito a alma de meu pai que aqui se encontra? E a jovem camponesa, firmando na voz aquele acento de ternura inconfundível para d'Aberville. Lembra-te, meu filho, do sonho da noite passada? O inesperado incidente desconcertou a assistência e se retirou discretamente. Quanto a Gaston, deixou-se ficar até o raiar da aurora, sentado na cadeira em que estivera Marta, pensativo e inquieto. Gente, olha o acréscimo de misericórdia. Que amor de pai é esse que aproveitou todas as oportunidades possíveis, imagináveis, para, de novo, avisar ao filho, vá embora daqui. Agora, vá embora agora. Porque o tempo está esgotando. E ele avisou o Gaston, estava para acontecer alguma coisa, mas poderia ser evitada, né? Vai embora, vai embora, vai embora. E aí a gente para pensar na quantidade de vezes que nós fomos avisados, ou o pressentimento, ou a intuição, ou quando nós vamos a centro espírita, né, que eu frequento, e amigos, amigas aqui que estão me dando prazer de estar comigo hoje, também frequentamos, em que as psicografias que são recebidas durante a sessão pública são abertas ao público, né? Não são cartas consoladoras, mas algumas pessoas, pelo teor, conseguem identificar, não, nem a assinatura tem. E aí as pessoas que vão para lá pela primeira vez escutam, né? Escutam a leitura, porque a psicografia é lida, a psicografia é recebida, ela é analisada, digamos, recebida na quarta-feira. Ela é analisada pelo diretor da sessão, selecionadas, 1, 2 ou 3 no máximo, para serem lidas na próxima quarta-feira, uma semana depois. Tá? E aí, quem escuta a leitura, às vezes começa a pensar assim, se meu marido ouvisse isso. Meu filho precisava estar aqui. Minha sogra precisava estar aqui, meu vizinho precisava estar aqui, meu cachorro precisava estar aqui, meu patrão precisava... Minha empregada, a vizinha, Deus e todo mundo precisava estar sentado ali para ouvir o que estava sendo lido. Desculpe, mas não, quem tem que estar ali, e ouvir, era você mesmo. Às vezes, na nossa oração, quando a gente abre o Evangelho segundo o Espiritismo, ou uma mensagem, um livro de mensagem,
aquilo já é uma preparação para o dia. E muitas vezes, né, já nos preparando, ó, fica esperto, vai acontecer alguma coisa, presta atenção nos teus sentimentos, presta atenção nos seus pensamentos, ora de novo, ora melhor, estuda mais. Auxílio dos benfeitores espirituais a nosso favor. E aí, a gente presta atenção. Pois é. Faltam 6 minutos. Eu só vou dar uma palhinha do capítulo 4, porque nós encerramos o capítulo 3 com Gaston lá, Borocochô, sentado, pensando, sentado na cadeira onde a médium Marta Dubos estivera sentada. E aí, olha como começa o capítulo 4. Quando eu falo para vocês que vai dar muita treta, vai dar muita treta ainda. Henriette queria falar novamente a sós com o moço Marquês. Seria, porventura, crime o desejar alguns instantes de simples conversação com aquele que for o seu noivo muito querido, agora que era a esposa de um outro homem? Ela está arrumando sarna para se coçar. E é tudo que Guido de Vincenzo, né, porque só tem um C, quer. Uma oportunidade assim, aberta, escancarada, para que ele possa agir. Não foi isso que o pai avisou para ele? Ele está de olho em vocês, ele está prestando atenção em vocês três, ele tem raiva dos três, mas tem mais raiva de você. Sai daqui, para não acontecer, pode acontecer uma tragédia que dá para evitar. Vá embora, vá embora. E aí, do nada, ela quer falar de novo com Gaston. Tudo que o obsessor queria. Se é que ele também não deu uma insuflada nela, né? Não está no livro dos Espíritos, nos dirige a tal ponto que a gente nem imagina que são eles que estão nos dirigindo. E ela está com a culpa aberta. Ela não deveria fazer o que ela está fazendo. Então, filha, vamos ver como é que isso vai se desenrolar. Mas na semana que vem, faltam 3 minutinhos. É o tempo de eu marcar aqui onde é que a gente parou, né? E vamos começar na semana que vem o 4º capítulo dessa emocionante novela. Vamos fazer a nossa prece. Graças a Deus. Gratidão, Senhor Jesus, por todos os avisos que nós recebemos, que partem do seu coração para cada um de nós, e são trazidos pelos benfeitores espirituais, nossos amigos de outras vidas, nossos parentes já mais evoluídos, aqueles que nos são simpáticos, o nosso anjo da guarda, quando o médium, o guia que é responsável pelo trabalho mediúnico, tanta gente a nosso favor. Gratidão e perdão pelas vezes em que nós não demos atenção aos avisos salutares. Mas, por favor, Jesus, que eles continuem chegando para nós. Que o amor de Mãe Maria, o teu amor, Senhor Jesus, e o cuidado e proteção dos benfeitores espirituais continuem a nos envolver a todos, encarnados e desencarnados. Muita paz, graças a Deus. Acabou meu tempo. Falta menos de minuto. Então, até. Assim fica mais bonitinho.
Até terça-feira que vem. Vai ficar bom esse negócio. Oi, Moniquinha. Passou muito rápido. Mas Charles e Ivone, né? Pegam tudo e botam esmiuçadinho. Cara, imagina a Mônica, a gente dá de cara com o nosso obsessor e fala assim, eu sou fulano. E quero acabar com aquela que está ali. Eita, diacho. Até terça-feira que vem. Gratidão por ter estado aqui